Bom, eu quero falar com você hoje desse texto, Malaquias. Então, abra sua Bíblia no texto de Malaquias. Por que esse texto? Eu vou falar algumas coisas da escolha do texto e a necessidade de tratar desse texto. Bom, como todo o texto do Antigo Testamento, os profetas, eles falam da pessoa de Jesus Cristo. Malaquias não é diferente. O texto de Malaquias, ele aponta para Jesus Cristo. Toda a Escritura fala de Jesus Cristo, ele é o centro da história, ele é o centro de todas as coisas. Tudo passa pela pessoa de Jesus, nada, absolutamente nada, existe sem ter uma convergência para Cristo Jesus. E o texto de Malaquias trata, sem dúvida nenhuma, ele termina falando da vinda, do grande dia, do profeta, do Elias que virá, daquele que vem para finalmente colocar as coisas no seu devido lugar. Por que finalmente colocar as coisas no seu devido lugar? Como você vai perceber, a grande importância desse livro, pequeno no tamanho, mas gigante na mensagem, é que ele trata de assuntos extremamente atuais, de um povo santo que quer fazer a vontade de Deus, que eu chamei aqui de igreja. Não é nenhuma forma de anacronismo, estamos falando do Antigo Testamento. Onde está a igreja lá? É o povo de Deus, sou eu e você. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós somos a congregação do Senhor. Por isso que no Novo Testamento, Estevão, quando vai falar do povo de Deus, ele se refere ao povo congregado, à congregação, aos santos, aos eleitos de Deus, escolhidos para servir ao Senhor como igreja. Então, eu quero tratar com você sobre celebrar a vida de uma igreja saudável. Não é isso que estamos fazendo no aniversário da igreja? Celebrando. Essa igreja que celebramos, ela precisa ser fortalecida no Senhor, porque os desafios são enormes. Você se preocupa com a vida política do nosso país? Você sabia que Malaquias fala sobre isso? Você se preocupa com os conceitos que nós temos atualmente de família? Te preocupa? Quando seu filho vai para a escola, você fica preocupado com o que os professores falam sobre família? Bom, o livro de Malaquias fala sobre isso. Eu pensei que o livro de Malaquias falava só de dízimo. Você se preocupa com a verdadeira adoração? Você acha que existem igrejas hoje chamadas de evangélicas, mas que de fato, na prática, não tem nada relacionado com o verdadeiro evangelho? Bom, o livro de Malaquias fala sobre isso. Percebe a importância do texto? Então deixa sua Bíblia aberta em Malaquias. Nós vamos falar com o Senhor em oração, e aí vamos começar a desenvolver o estudo. Eu espero que em 1 hora eu consiga fazer tudo. De fato, mas o Senhor, nosso Deus, nos dará capacidade de irmos até onde Ele quer. Então feche os seus olhos. Senhor, é tão bom estar na Tua casa, e de maneira especial é tão bom ler a Tua palavra, saber que textos tão antigos são ainda tão atuais, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor é o Deus soberano, Deus do passado, do presente e do futuro. Tu és o Senhor que faz com que toda a história tenha sentido e significado na pessoa do Salvador, teu Filho. E é por isso que nesta manhã nós te pedimos, abre o nosso coração para o entendimento das tuas verdades, para que olhemos para a tua palavra com a certeza de que ela tem toda a direção, cada passo que devemos dar para seguir aquilo que Cristo Jesus tem para nós, para seguirmos para o céu, o lugar onde que o Senhor preparou. Em Cristo nós rogamos, fala conosco nesta manhã, e no nome dEle nos submetemos a Ti. Amém, Senhor. Muito bem, então nós vamos acompanhar a leitura desse texto, vamos ver várias partes no texto, é um panorama. Então muito do que eu vou colocar aqui, eu espero que você esteja conseguindo ver, ficou um pouquinho pequeno, eu tive que colocar mais informações, para você acompanhar do que eu vou falar. O texto de Malaquias, onde ele foi escrito? Bom, era uma história muito conturbada. Os tempos sempre foram difíceis. Não é só hoje que o tempo é difícil. Não é só em nossos dias que as coisas não são fáceis. No tempo de Malaquias, elas eram também extremamente difíceis. O livro de Malaquias, ele foi escrito num período onde eles estavam voltando de uma situação de escravidão. Tá vendo aquela imagem ali, olha? São os caldeus.
O povo da Babilônia, povo terrível, povo que tinha tecnologia, olha lá, além do tempo, ou além do que os outros povos possuíam, tinham carros, tinham armas, eles mesmos eram retratados, eles se autorretratavam como homens poderosos em guerra. Dá para ver lá o que eles estão fazendo? Tá? Isso aqui é um alto relevo que ainda existe, não sei por quanto tempo eles andam destruindo as coisas por lá, mas isso existe. E esse povo levou os israelitas, os hebreus, o povo de Deus, para o cativeiro. Essa aqui é uma imagem também que ficou gravada, dá para ver ali, tem um homem sentado no cavalo, e família, logo ali na frente, sendo levada, uma família. Você percebe que eles estão vestidos de forma diferente, são os judeus, os israelitas, os hebreus, o povo de Deus. Eles vão para o cativeiro e lá eles sofrem demais. Se você, aqui também é outra imagem, deles colocando as últimas coisas, a foto da época, dava bastante trabalho para fazer. Eles estão colocando as últimas coisas em carros e carroças, tem ali um soldado, eles estão sendo levados para o cativeiro. Isso não foi nada fácil. Perderam tudo, suas casas, perderam o lugar de adoração, perderam amigos queridos, perderam pelo menos a identidade. E agora eles voltam para Israel. E eles precisam reconstruir. E aí Malaquias percebe que as coisas não estavam indo bem, porque o povo estava extremamente desanimado. Alguém pode ler para mim o texto de Malaquias 1, verso 13? Vamos ver que tipo de desânimo eles estavam enfrentando. O povo extremamente desanimado, preocupado, porque aquele cativeiro foi tão terrível, tomou tantas coisas do povo. Será que vamos conseguir reconstruir? Estavam extremamente angustiados. Alguém pode ler para mim então, por favor? Bem alto. Malaquias 1:13. Obrigado, irmão. Por que eles estavam cansados? Aqui nós já temos a primeira indicação de qual era o verdadeiro desânimo desse povo, era com o Senhor. Eles diziam assim: que canseira, esse negócio de ir na igreja é muito chato. Esse negócio de ficar indo para o culto, de ficar servindo a Deus, de servir da maneira como Ele quer, de oferecer o sacrifício que Ele quer, eu não aguento mais isso, eu estou cansado. Sabe por quê? Alguém lê o próximo versículo. Olha que interessante como eles se sentiam. Malaquias 3,14. O próximo versículo é o 3,14. Eles não só estavam cansados com a adoração, eles vão falar alguma coisa mais pesada para Deus. Tá? Olha lá. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Isso. Aproveitou ter cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aqui está então a chave para você entender o que está acontecendo no livro de Malaquias. Eles voltam no cativeiro, eles estão angustiados e desanimados, estão cansados, mas eles têm uma pessoa para quem eles dirigem toda a sua angústia, toda a sua dor. Quem é o culpado pelo meu sofrimento? Quem é o culpado pelas coisas que eu perdi? Quem é o culpado por eu ter passado pelo cativeiro? Quem é o culpado? Quem é? Responda, por favor. Deus. Senhor, não adiantou nada, foi inútil. Eu fiz tudo que o Senhor me pediu. Esse é o retrato do ser humano. O ser humano é assim. Percebe como o livro de Malaquias é atual? O ser humano, ele anda com Deus até o momento em que Deus dá todas as coisas que Ele quer. Enquanto a nação de Israel está bem, está sofrendo perdas pequenas, porque as guerras sempre estão ao redor de Israel, ele sempre perdeu coisas, mas são coisas não tão importantes. Eles andam com Deus, mas a partir do momento em que eles se sentem lesados, e então agora angustiados, porque tem que reconstruir uma cidade destruída, o culpado é Deus. Senhor, nós estamos pensando desta maneira, foi inútil te servir, não valeu nada. E agora, o que você faz?
com uma nação como essa? Aí você começa a perceber que o livro de Malaquias, na sabedoria de Deus, ele identifica qual é, ou faz o diagnóstico de qual é o problema dessa nação. A nação foi destruída, como aquela imagem mostra. A cidade foi queimada, perderam seus bens. Mas qual que era o verdadeiro problema daquela nação? Perderam a sua relação com Deus. Uma igreja, um povo de Deus, que se afasta do Senhor, que perde essa intimidade com Deus, que perde o seu relacionamento com Deus, precisa reconstruir isso o quanto antes. E Malaquias percebe isso. Ele diz, olha, o problema dessa nação não é só que ela tem que reconstruir os muros. Esdras e Neemias fizeram um grande trabalho. O problema dessa nação não é só que ela tem que reconstruir o templo. Esses dois homens que eu citei também fizeram um grande trabalho. Essa nação, ela precisa fazer alguma coisa mais profunda. Ela precisa reconstruir o seu relacionamento com Deus. Esse relacionamento é que foi quebrado. O que está quebrado de fato? O que se quebrou? Aí nós temos uma expressão, tanto no versículo 8 do capítulo 2, como no versículo 10, que é muito importante para nós, porque o Senhor Jesus também vai se referir a isso. Alguém pode ler o versículo 8 do capítulo 2 e também o versículo 10? Então, Malaquias 2, versos 8 e 10. O que verdadeiramente foi destruído? O que está destruído na sua vida? Qual é o problema que você tem? É porque você não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro? É porque eu não tenho carro, eu não tenho o mesmo carro. Né? De fato, se eu tivesse um carro seria bem mais feliz. Será? Qual é o problema nosso? Então alguém pode ler aí o que eles fizeram de fato? Malaquias 2, verso 8. Mas vós vos tendes desviados do caminho. Isso. Por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi. Exatamente. Dos exércitos. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Esse é o que verdadeiramente indica para nós o que foi quebrado. Quebraram a aliança. Já viu esse termo? Ele é muito importante. Jesus, quando pegou o cálice, você já participou da ceia e já leu o texto da ceia muitas vezes. E você já muitas vezes ouviu falar sobre esse termo chamado aliança. Jesus toma o cálice e ele diz que esse sangue é o cálice da nova aliança, do pacto que Deus fez conosco. Ninguém pode quebrar esse pacto. Sabe por que Deus não deixa você de lado, não te abandona? Sabe por que Deus não destrói as nações e os ímpios? Porque Ele tem um pacto com a criação e com os eleitos. São diferentes. Ele fez um pacto com a criação. Lembra lá de Noé? Não vou mais destruir os povos, porque eu tenho uma aliança, um pacto. Malaquias percebe que esse povo quebrou a aliança. E eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Se você tiver qualquer pergunta, por favor, faça. Já viu esse símbolo aqui? É o símbolo da Trindade. Como é que você entende a Trindade? Muito difícil de compreender a Trindade. Extremamente difícil. Tem até um mito sobre Agostinho, muito conhecido. É um mito, porque não aparece nos textos dele. Ele escreveu muito, mas até agora ninguém nunca encontrou esse escrito. Diz que Agostinho, vocês sabem quem é Agostinho, né? Ótimo. O príncipe dos filósofos. Diz que ele estava numa praia e ele viu uma menininha com uma conchinha na mão. Aí ela abria um buraquinho na areia, ia lá no mar, pegava a água e colocava lá. Aí ele viu isso daí durante um tempão, falou assim, menina, o que você está fazendo? Ela falou assim, eu vou colocar o mar dentro desse buraquinho. Aí ele falou assim, que absurdo! Aí ela respondeu, absurdo é você tentar colocar a Trindade nessa sua cabeça. Agostinho escreveu um livro chamado A Trindade, um livro grande, tem umas 500 páginas, já tive o prazer de ler. A Trindade, ela para nós é um grande mistério, mas como é que eu compreendo ela? Se dentro da Trindade tem o quê? Uma aliança. A maneira mais clara para compreender o que é a Trindade é compreender que Deus fez um pacto conosco.
A aliança de Deus é que faz com que nós compreendamos verdadeiramente o que significa esse pacto que Ele tem na eternidade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguém pode ler Salmo 25, verso 14? Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Perfeito. Você já viu igrejas falando sobre ter intimidade com Deus? Isso é fantástico. As pessoas falam sobre ter intimidade com Deus. Eu quero ter uma profunda intimidade com Deus. O que você tem que fazer? Conhecer a aliança. Se você quer verdadeiramente ter intimidade com Deus, você tem que conhecer a aliança. A aliança de Deus, ela é demonstrada em toda a Escritura, em todos os momentos. Oséias nos diz que Deus fez uma aliança com Adão. Adão recebeu de Deus esta aliança, e ela percorre toda a Escritura, e em todos os momentos se fala dela. Essa aliança, ela tem relação com a Trindade, por causa disso daqui, ó. Ela representa para nós, ou ela é representada na Escritura através de 3 grandes mandatos. Deus deu 3 grandes ordens, inclusive antes do pecado, para que o homem vivesse plenamente a aliança e então assim vivesse em perfeita harmonia com Deus. Ele ensinou para o ser humano que ele tem que ter um relacionamento espiritual, ele tem que ter um relacionamento cultural e um relacionamento social. Estão percebendo aí? Ótimo. Esse relacionamento se dá dessa forma. Você só pode se relacionar espiritualmente com Deus Pai através de Jesus. Não tem outro mediador, tá? Você só pode verdadeiramente viver nesse mundo porque Deus Pai, vida social, enviou seu Espírito Santo de tal forma que Jesus disse o seguinte: olha, o Senhor faz chover sobre bons e maus, porque o Espírito dele está em todo lugar. Se você olhar para Gênesis, o que estava pairando sobre as águas? O Espírito de Deus. Ele dá vida a todas as coisas. Não existiria sociedade se o Espírito não estivesse aqui. Nós chamamos isso na teologia de graça comum. A graça que se espalha sobre ímpios e sobre crentes. E por último, por que nós podemos ter um desenvolvimento cultural? Por que esse mundo não se torna a pior coisa, pior dos piores lugares para se viver? Porque Jesus Cristo pisou aqui, Ele viveu nesse lugar, Ele viveu nessa terra. Ele nos ensinou sobre as coisas dessa terra, então nós temos um relacionamento cultural. Isso daqui é extremamente importante. Existe alguma coisa que você deve se preocupar na sua vida, além disso? Não. A sua vida tem que ser de relacionamento com Deus, de relacionamento com as coisas criadas e de relacionamento com o próximo. Isso daqui é o cerne da nossa existência, meus irmãos. Nós não podemos viver de outra maneira. Nós nos relacionamos com Deus, com o transcendente, com o eterno, com o sobrenatural. Nós nos relacionamos com as pessoas. Eu preciso de relacionamento com as pessoas. É impossível ser feliz sozinho. Eu preciso me relacionar com as pessoas ao meu redor. E eu preciso me relacionar com a vida. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ter sonhos. Eu preciso ter planos. Eu tenho coisas que eu quero fazer. Eu tenho coisas que eu quero viver. Eu tenho viagens para fazer. Nós nos relacionamos com a criação. Nós nos relacionamos com as pessoas da criação. E nós nos relacionamos com Deus. Tá? Isso daí, dentro da aliança, chama-se mediador, pacto e reino. Ok. Isso tudo é mantido por uma coisa chamada, atenção, amor. Por que Deus fez tudo isso? Porque Ele nos ama. Tá, ok. Ficou claro esse ponto? Agora vamos olhar para Malaquias. Chegando em Malaquias, a gente encontra isso daqui. Eles pegaram a aliança de Deus. Ela é importante, extremamente importante. A aliança de Deus é o que garante que você se relacione com o próximo, se relacione com Deus e se relacione com a vida.
A aliança de Deus é a maneira prática de Ele mostrar como é que a Trindade se relaciona lá na eternidade e como Ele quer que nós, neste âmbito que a gente vive, no mundo que Ele criou, vivemos em relacionamento perfeito. Bom, o que Malaquias mostra para nós? O povo fez isso daqui. Quebrou a aliança. Isso pode ser feito? Pode. Você tem alguns textos na Bíblia, alguns não, você tem inúmeros textos, muitos textos na Bíblia, que falam de homens, de seres humanos, de nós, quebrando a aliança. Lembra do que eu mostrei para vocês lá? Relacionamento espiritual, social e cultural? No livro de Malaquias, nós temos esses 3 mandamentos sendo quebrados. A adoração se perdeu, a família se perdeu, o relacionamento com o próximo se perdeu. Como é que nós podemos ter uma igreja saudável, um povo de Deus saudável com a aliança quebrada? Não tem como. Não tem como. Como é que você restaura a sua vida? Você já se perguntou o que pode estar errado? Lembre-se de Malaquias. Para alguns, quando as coisas estão erradas, eles falam para Deus: Deus, estou cansado do Senhor. Para muitas pessoas, quando as coisas estão erradas, elas olham para Deus e dizem: Senhor, não valeu a pena não. Valeu não. Não foi inútil. Mas para o verdadeiro povo de Deus, quando eles percebem que as coisas não estão no seu devido lugar, quando eles percebem que a sociedade não anda bem, quando eles percebem que as coisas não são justas, que o mundo, ele tem cada vez causado mais dano, quando eles percebem que as coisas não estão no lugar devido da família ou da adoração, eles se voltam diretamente para Deus e perguntam: Senhor, aonde foi que quebramos a tua aliança? Aonde foi que quebramos? Agora tem que reconstruir isso, irmãos. E aqui está o cerne da nossa lição. Eu quero que nesta manhã, essa igreja que é abençoada pelo Senhor, essa igreja que é forte no Senhor, essa igreja que há 67 anos, é isso? Há 67 anos vem servindo a Deus, seja verdadeiramente uma igreja firme no Senhor, seja uma igreja forte no Senhor, nessas 3 principais áreas. E daí então, abra sua Bíblia, já está aberta, veja agora o capítulo 1 de Malaquias, e nós vamos ver como é que Malaquias nos ensina que as coisas podem ser reconstruídas. Malaquias capítulo 1, se você está com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler os primeiros versículos, e você vai compreender por que Malaquias tem que começar tratando desse assunto que envolve a questão do amor. Observe, Malaquias capítulo 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Sentença porque Deus não está feliz com esse povo, nem um pouco. Eles quebraram a aliança, eles feriram os mandatos de Deus. Diz o verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Olha só, irmãos, esse povo achava que realmente Deus era culpado. E eles perguntam: Deus, o Senhor não está provando o seu amor? Como se Deus fosse obrigado a provar o seu amor além do que Ele já tem provado. Porque só alguém que não conhece as Escrituras não consegue perceber o quanto Ele nos ama. Só alguém que não conhece Deus, só alguém que nunca leu as Escrituras não consegue perceber a magnitude do seu amor. Mas esse povo achava que Deus não estava amando eles. E daí então o Senhor responde de uma maneira muito simples. Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. A Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel.
Bom, como é que eu posso reconstruir o meu relacionamento familiar? Como é que eu posso melhorar o meu relacionamento familiar, ok? Se a sua vida familiar vai bem, ok, continue a zelar por ela. Como é que eu posso melhorar o meu relacionamento cultural, de tal maneira que as pessoas consigam ver o Senhor em todas as minhas atitudes? Se você tem dado um bom testemunho, certamente você pode ainda melhorar. Como é que eu posso verdadeiramente ter uma vida de adoração, onde vir e adorar o Senhor, onde participar da adoração faz parte da minha essência, de tal modo que eu fico encantado, empolgado com a adoração? Tudo isso é possível porque Deus nos ama. Olha, se Deus não te amasse, você não poderia reconstruir nada. O que Malaquias tem para nos dizer é muito pesado. Mexer com família é muito pesado. Mexer com estrutura social é muito pesado. Mexer com questões envolvendo cultura, trabalho, é muito difícil, porque nós constantemente somos levados a situações que são até perigosas. No trabalho, às vezes somos colocados em situações que nos levam a defender a nossa fé ou até blasfemar contra Deus, porque às vezes são colocadas em situações de mentira, de engano. E às vezes a gente pensa, eu tenho que fazer isso para garantir meu emprego. Então, essas situações estão todas muito difíceis, por isso que elas têm que começar com amor. Se você não compreender que Deus te ama, ao ponto de ter dado o seu filho, de ter deixado este filho, deixado a sua glória, a sua majestade, ter vivido no seu estado de humilhação, se você não compreende o quanto Deus verdadeiramente te ama, não tem como reconstruir e nem refazer nada na sua vida. Não tem vida de adoração se você não ama a Deus acima de todas as coisas. Não tem vida na família se você vive um casamento esperando que o amor seja para a sua própria felicidade, quando na verdade nós nos casamos para fazer o outro feliz. Você não pode viver um casamento verdadeiramente santo se você não compreender que o seu objetivo lá é amar a sua esposa e o seu amigo, e o seu esposo, porque você ama a Deus. O amor que rege todas as coisas. E é por isso que o livro de Malaquias começa dizendo: eu amo vocês. E a prova disso é que Israel, muitas e muitas vezes, passou por dores e angústias, mas hoje você pode pegar um avião, descer lá em Jerusalém e andar pelas suas ruas, não pode? Acho que o pastor já fez isso. Cadê o pastor? Alguém já foi aqui em Israel? Tá? Se ninguém... ok, se você ainda não foi, acho que vale a pena. Eu também não fui, mas a minha esposa disse que aos 25 anos nós vamos, então eu só obedeço. Tá? Não é isso que você falou? Então tá bom, mas você pode pegar um avião e descer em Israel e andar pelas ruas de Israel. Você quer algo pior do que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Quantos judeus foram brutalmente, violentamente assassinados? 6 milhões? 6 milhões. Eles existem até hoje? Existem. Ainda há esperança para você? Certamente, porque Deus te ama. Agora deixa eu mostrar. Bom, essa aqui é a imagem de Rebeca com o seu filho Jacó. Ele era um enganador, mas Deus o transformou. Agora, essa daqui é a cidade de Edom. Ela existe? Não, olha lá, só tem ruínas. Foi o que sobrou. Você pode... tem moradores em Edom? Tem gente vivendo lá? Não. Porque eles não receberam o amor de Deus. Você com o amor de Deus é invencível. Invencível. Você pode reconstruir o que Deus já determinou na sua palavra que é bom para você. Sem o amor de Deus, nós não podemos fazer nada. Tem um texto na Bíblia que diz isso. João capítulo 15. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Você acha que ele estava brincando? Ou que ele disse essas palavras ao léu? Simplesmente ele falou alguma coisa sem nenhum efeito? Não. Sem mim, nada podeis fazer. O amor de Deus é que nos dá a capacidade de reconstruir. Nós somos descendentes de Jacó ou de Esaú, irmãos?
Aí tem um monte de textos, né? Não dá nem para a gente ver. O que a Bíblia diz? Você é descendente de quem? De Jacó, o tempo todo. Jacó é um patriarca. Os Salmos, de maneira muito específica, eu escolhi 3 ali, insistem nesse ponto. Eles dizem, olha, vós, filhos de Jacó, nós somos filhos de Jacó. É verdade, Jacó teve períodos difíceis, Jacó tropeçou, Jacó enganou, tá? Inclusive a palavra Jacó significa nascido agarrado ao calcanhar, tá? Que no tempo que foi se desenvolvendo, se tornou enganador. Ninguém coloca o nome do filho de enganador. Você colocaria? Nasceu um menininho, você fala, vou chamar ele de enganador. Você faria isso? Pelo amor de Deus, irmãos. Claro que não. Jacó significa nascido agarrado ao calcanhar. Mas com o passar do tempo, ele foi se mostrando enganador. Então o nome dele passa a ser, e a própria Bíblia destaca isso, enganador. Mas Deus o transformou. E é essa a beleza do Evangelho. Você não foi chamado porque você era perfeito, você foi chamado porque você era pecador. E Deus se transformou. E Ele fez isso pelo amor. Então, o livro de Malaquias diz, olha, vocês fizeram algo terrível. Vocês quebraram a aliança. Vocês quebraram os 3 principais mandatos. Olha, vocês não se preocupam com a família, tem coisas mais importantes. Vocês não se preocupam com o próximo, vocês não estão nem aí para o sofrimento do outro, vocês não estão nem um pouco preocupados comigo. Quando vão para minha casa, levam um animal com defeito, oferecem o pior sacrifício, o que resta, o que sobra, mas tem como consertar. Lembre-se que eu amo vocês. Lembre-se que o amor é o esteio da minha aliança, tá? Então, meus irmãos, sem compreender isso, não dá para dar sequência ao livro de Malaquias. A primeira aplicação que eu quero fazer com você nessa manhã se você em algum momento feriu a aliança de Deus e o seu trabalho não é de acordo com a vontade de Deus, a sua vida social não é de acordo com a vontade de Deus, você não tem olhado para o próximo da maneira correta, não se preocupa com a sociedade e com a sua família como deveria, ou pior, trata a adoração de maneira equivocada, você pode recomeçar. Mas você tem que, para isso, compreender o amor de Deus. Aonde Ele está? Talvez esse era um ponto que as pessoas do tempo de Malaquias não tinham compreendido. Onde está o amor de Deus? Será que Ele tem que provar mais alguma coisa? Se você quiser conhecer o amor de Deus, basta ler as Escrituras. Está lá. Por isso que John Piper disse isso. Quem nunca memorizar as Escrituras, ou nunca memorizar as Escrituras, é como carregar água preciosa em uma peneira. Quer saber como Deus te ama? Leia a Bíblia. Veja o quanto Ele tem sustentado os seus filhos em amor. Veja o quanto Ele é paciente ou paciencioso. Veja o quanto que Ele é longânimo. Tudo isso porque Ele te ama. Alguma pergunta? Então vamos reconstruir as coisas. Eu preciso de uma igreja forte. Primeira coisa que eu tenho que fazer é me lembrar do amor de Deus. Mas a segunda, sem dúvida nenhuma, é como Malaquias coloca, é me preocupar com a vida de adoração. Qual a importância da sua vida de adoração? O quanto participar das coisas de Deus é importante para você. Malaquias vai dizer para nós que este povo aqui, que havia quebrado a aliança, eles praticavam um tipo de adoração que ele não aceita. E ele tem palavras pesadas. Alguém pode ler para mim o capítulo 2, versos 2 e 3? Olha, às vezes nós precisamos de um chacoalhão. Malaquias faz isso. Você pensa que ele é pesado na questão dos dízimos? Os dízimos fazem parte da adoração. Ele é muito mais pesado no restante. Por que você vem para a igreja? Você simplesmente senta no banco e espera acabar? Você vem à casa do Senhor e acha que pode simplesmente se sentar aí e deixar com que as coisas sejam conduzidas, que está tudo bem? Ótimo, o pastor está lá falando, vamos deixar como está. Não, você vem para a casa de Deus para se envolver na adoração. E se você não fizer isso, a palavra de Malaquias serve para você. Alguém pode ler o capítulo 2, versos 2 e 3? Olha o que ele fala das ofertas. Se o não virdes e se não propuserdes no vosso
Uau! Muito bem. Você prestou atenção no que Deus está falando que vai fazer? Quando você trazia um animal para o sacrifício, as vísceras eram tiradas. E daí então Deus diz o seguinte: olha, eu vou pegar isso daqui e vou jogar na cara de vocês. Porque eu não quero ser adorado do jeito que vocês querem, eu quero ser adorado do jeito que eu quero. Isso é muito difícil do ser humano compreender. Basta sinceridade? Não, é preciso sinceridade e obediência. Como Deus quer ser adorado do jeito que Ele determinou na sua palavra. Mas eu posso inventar adoração? Não pode, porque o coração do homem é corrupto. Mas Deus, eu sou sincero, é verdade, Ele não duvida da sua sinceridade, mas é necessário fazer como Ele determinou. E o povo de Deus não fazia isso. Eu pergunto para vocês, você acha que o povo hoje tem problemas com isso? Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, a palavra de Deus não tem sido mais a orientação para a adoração. Por que Deus não faria a mesma coisa conosco que Ele prometeu em Malaquias, se Ele é o mesmo Deus? Porque nós vivemos no tempo da graça e não da lei. Bom, não é bem assim. Até porque nós temos textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos falando sobre a necessidade de ser obediente. O próprio Jesus disse: se vocês querem ser meus amigos, vocês têm que fazer o quê? Ser sinceros? O que Ele diz que a gente tem que fazer? Obedecer os meus? É só isso. Era muito mais fácil se Ele falasse assim: se vocês quiserem ser meus amigos, basta simplesmente ser sincero, tá ok, eu aceito. Ele disse exatamente assim: vocês querem ser meus amigos, o que vocês têm que fazer? Obedecer os meus mandamentos. E o povo não fazia isso. E aí Deus diz o seguinte na sua sabedoria: olha, vocês quebraram a aliança de Levi. Por que isso? Porque não é de hoje que Ele revelou como deve ser adorado. Não era no tempo de Malaquias. Olha, de Levi para Malaquias tem alguns séculos. Tem alguns séculos, mas não é de hoje. Já há séculos eu venho falando para vocês como é que eu quero ser adorado. Há séculos. E repare, nós não estamos falando de sacrifício de animais, mas nós estamos falando daquilo que a Bíblia diz, de apresentar a Deus um coração circuncidado. Uau! O que é isso? Eu pensei que a circuncisão já era o suficiente para entrar na presença de Deus. Não. O texto de Moisés vai nos falar sobre a necessidade de circuncidar o coração. É preciso se apresentar perante Deus com um coração verdadeiramente redimido, quebrantado da maneira como Ele quer. E não tem outro jeito, irmãos, porque esse é o único caminho de uma igreja saudável. Tá? É lógico que aí entra a questão do dinheiro. Você já se perguntou por que Malaquias trata desse assunto? Bom, se você não honra a Deus, nem na sua adoração de falar e se prostrar, por que você vai honrar a Deus com os dízimos e ofertas? Um Deus fraco não merece o meu dinheiro, é isso. Um Deus pequeno não merece os meus recursos. Um Deus que eu não me importo não merece o suor do meu trabalho. Eu trabalhei muito para ganhar esse dinheiro aqui. O Senhor precisa ver. Levantei cedo, lutei, enfrentei tantas coisas lá no meu trabalho. Agora o Senhor quer... Não, um Deus que não merece a minha adoração sequer vai encostar nos meus recursos financeiros. E o dízimo está dentro disso. Tá? É uma pena, porque o povo tem pecado nessa questão de adoração, não é de hoje. Essa imagem lembra o que você? O que te faz lembrar, né? Caim e Abel? Isso aí é uma imagem famosa, tá? Caim e Abel. Qual que era o problema dos dois? Por que eles não se relacionavam bem? Por causa da adoração. Eles não se relacionavam bem por causa da adoração. Às vezes, meus irmãos, os nossos relacionamentos não estão bem lá fora ou dentro de casa porque a nossa adoração não está bem. Eles brigaram e um matou o outro por causa da adoração, porque o outro não ficou satisfeito com o fato de Deus ter aceitado a adoração de Abel. Deus pede para nós aquilo que Ele quer,
O que foi que Deus pediu para Abraão? Está meio escurecida a imagem, mas dá para ver lá. Tá? É Rembrandt. O que Deus pediu para Abraão? O seu filho Isaac. É o que ele quer para a adoração. No último momento ele providenciou, mas era o que ele quer. Bom, você quer verdadeiramente viver com Deus uma aliança de plenitude? Você quer pegar o cálice no dia de ceia e realmente celebrar o cálice da nova aliança? Tem que zelar pela sua adoração. Mas como você faz isso? Pela sua força você não consegue. No domingo à noite é melhor ficar em casa. Está passando o jogo, está empolgante. No domingo à noite é melhor ficar em casa, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar bastante. E, nossa, vai ser uma semana terrível. A minha semana vai ser muito difícil. Por que vir na quinta-feira? Estou cansado. Ou na quarta, na terça. É amor, não tem jeito. Você vive por aquilo que o amor te conduz. Deixa eu contar uma história para vocês. Essa semana, lá no Mackenzie, eu falei sobre Buzz Lightyear. É verdade. Vocês conhecem Buzz Lightyear? Então, Buzz Lightyear. Eu falei isso para os professores na semana pedagógica. Vocês sabem que Buzz Lightyear foi pautado numa pessoa de verdade. Buzz é o nome ou apelido de um cara chamado Edwin Aldrin, chamado de Buzz Aldrin. Buzz Aldrin foi o segundo homem que pisou na Lua. E Buzz Aldrin, quando chegou à Lua, trazia um estojo. Sabe o que tinha lá dentro? Os elementos da Santa Ceia. E Buzz celebrou a ceia na Lua. A verdade é o seguinte, irmãos. Quer seja na terra ou na Lua, aquilo que você ama, você carrega com você. Não tem jeito. Se você ama a Deus, e se você entende que o amor dele reconstruiu a sua vida, se você entende que você não é Edom, que você é Jacó, e que não importa por onde quer que você vá, Deus te ama, você vai querer adorá-lo intensamente. Esse povo não tinha entendido isso, infelizmente. Olha, mantenha uma vida de adoração. Nem sempre é fácil, né? Nossos irmãos morreram por adorar a Deus. Mantenha uma vida de adoração, sirva a Deus com tudo que você tem. E o dízimo no livro de Malaquias não pode ser compreendido fora desse contexto. Por que eles não dão o dízimo? Não é porque eles não têm dinheiro, é porque eles quebraram a aliança. Por que eles não entregam o dízimo? Não é porque vai faltar no final do mês, é porque eles quebraram a aliança. Não é porque, infelizmente, o Senhor sabe, não tem como eu fazer. Não, é porque eles não amam o suficiente. Não amam o suficiente. Porque você leva com você aquilo que você ama. E pode ser o dinheiro. Vida de adoração é essencial para reconstruir a aliança. Tá? Aqui era uma imagem de um quadro de um Santo Inácio sendo martirizado. Muitos irmãos morreram. Olha, você quer ter uma vida fortalecida em Deus? A Trindade é importante para você, a aliança é importante para você. Zele pela sua vida espiritual, mas zele também pela vida social. E aqui nós temos que falar de casamento e família. Tá? Tudo isso só é possível porque Deus nos amou. Mas, agora eu vou entrar num assunto muito delicado, extremamente delicado. Eu vou falar para vocês que é o mais delicado do livro de Malaquias. É pior do que o dízimo. Por que é pior? Porque Malaquias diz que tem 2 problemas no casamento. O primeiro deles, eu vou inverter a ordem ali. O primeiro deles é sobre o divórcio. Então Malaquias vai falar com clareza que Deus não aprova isso. E repare, irmãos, isso aqui é difícil. Porque existem inúmeras razões que levam as pessoas a passar por uma situação de divórcio. Às vezes quem quebrou a aliança foi o outro. É muito delicado e eu tenho aqui a humildade de me colocar diante de vocês nessa manhã, reconhecendo que eu estou também aprendendo com Malaquias, que é muito difícil. Mas ele diz com clareza que Deus não aprova o divórcio. Cristo também disse, é duro.
Eu sei de todos os sofrimentos. Repare, Malaquias não está escrevendo um texto para condenar as pessoas, ele está escrevendo um texto para reconstruir. Ele está dizendo, olha, coisas ruins aconteceram, mas Deus ama vocês e vocês podem reconstruir. Então, isso que é belíssimo no livro de Malaquias. O livro de Malaquias não é, nossa, então agora todos vocês estão condenados. Não, ele está dizendo o seguinte, Deus ama vocês e diferente de Esaú, vocês podem reconstruir. Então, é isso que você tem que ver nesse texto. Não é fácil tratar desse assunto. Bom, mas Deus não aprova o divórcio, mas ele tem uma outra questão nesse texto que é mais problemática, que é a questão da escolha errada. Porque ele vai falar que o povo de Deus estava escolhendo pessoas erradas para se casarem. Pessoas ou mulheres que não tinham a mesma fé. E por isso, então, ao fazerem isso, estavam trazendo para dentro de casa a idolatria, porque você traz com quem você se relaciona tudo que a outra pessoa é. E aí, Malaquias vai trabalhar isso daí profundamente, do verso 10 em diante, tá? Malaquias vai desenvolver isso daí, capítulo 2, verso 10 em diante. Não dá tempo de ler tudo, eu já estou olhando a hora ali. Ainda tem mais um tópico, mas ele vai tratar isso daí. Ele vai falar, presta atenção, verso 10 nós já lemos. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá é desleal, ou tem sido desleal, e abominação tem se cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. A escolha estava errada. Eles estavam escolhendo mal. Não dá para fazer isso. Casamento é uma coisa que é bênção ou maldição. E a grande pergunta é, por que profanou o santuário? Porque se você se coloca numa situação onde a outra pessoa tem um outro Deus, uma outra adoração, como vocês vão viver um lar que adora a Deus? Como é que vocês vão fazer o culto doméstico? Como é que vocês vão chamar os seus filhos? Nós fazemos o culto doméstico em casa. Minha esposa ela é assim, ela é religiosa nisso daí. Ela fala, não, vamos fazer o culto doméstico. Ela que me puxa. Repare, eu estou sendo sincero em abrir meu coração. É ela quem me puxa. Mas não é o pastor, o senhor é o pastor, está fazendo a coisa errada. Mas é ela. Porque um carrega o outro. Então, um lar que não tem isso é muito difícil de se sustentar. E nós sabemos disso tanto no Antigo Testamento como no Novo. E aí, o autor, Malaquias, vai destacar o ponto de que quando você faz isso, você profana o santuário. Por quê? Lembra da Trindade, lembra da aliança, as coisas não se separam, sua vida de adoração não se separa da sua vida social. Você não vive uma vida departamentalizada. Ah, não, esse aqui é o meu departamento da adoração, esse aqui é o meu departamento da vida social. Não, você é o que você é. Você vem para a igreja, se você tem um problema, aquilo fica te atormentando. Se você está bem na igreja, se você ouvir uma bela mensagem, você vai para a segunda-feira mais fortalecido. Porque é assim que nós somos, Deus nos criou assim. Todas as áreas da nossa vida se relacionam. E aqui no casamento, as coisas estavam indo de mal a pior. E aí Malaquias é bem duro, dizendo para o povo que este povo estava fazendo algo que feria a Deus. O amor, meus irmãos, eu vou entrar numa questão bem difícil, tá? Todas as pessoas têm, por ter sido criadas à imagem de Deus, vislumbres do amor. Mas o amor na sua plenitude não está à disposição das pessoas, porque ele é um fruto do Espírito. Quem é que tem o Espírito de Deus? Responda para mim. Abra lá em Gálatas capítulo 5, por favor. É delicado isso daqui, eu me coloco humildemente falando com vocês, porque é delicado. Todo ser humano criado à imagem de Deus tem vislumbres do amor, eu não tenho dúvida disso, porque ele foi criado à imagem de Deus. Não existe ser humano na face da terra que não tenha sido criado à imagem de Deus, isso é impossível. Todos os seres humanos trazem a imagem de Deus, não tem jeito de não trazer. Então, por isso, eles amam e odeiam ao mesmo tempo. Agora, quando você fala de amor, aquilo que você sonha, aquilo que nós imaginamos para nós, aquilo que para nós é essencial, como é bom ser amado. Como é bom ser amado.
Como é bom desfrutar de amor, como é bom dar amor. Esse amor, essa plenitude do amor, leia na Bíblia de onde ele vem. Então, Gálatas capítulo 5, verso 16. Lê só o comecinho aí para mim, por favor. Gálatas 5, 16. Isso. Continua. É que eu coloquei, eu pensei que ia dar tempo de ler tudo. Já vamos direto para o versículo, né? Que é mais lá embaixo. O fruto do Espírito encontrou aí? Lê para nós. Você que estava lendo, irmã. Isso. O fruto do Espírito é amor. Nós não temos problema em falar assim, olha, o não crente não tem alegria plena. Temos? Não temos, a gente sabe disso. Se você está evangelizando alguém, você pergunta para ele, você tem alegria plena? Você sabe que ele não tem. Porque a alegria é fruto do Espírito. Qual é o próximo? Continua. Alegria, paz. Você tem problema de chegar para alguém e falar assim, ó, você não é cristão, você não tem paz completa. Você tem problema? É uma verdade? Você fala para as pessoas, ó, você não é cristão, você não tem paz completa. Porque paz completa, ela é dada pelo Espírito. Qual que é o próximo? Paciência longa. Eu pergunto para você, o não cristão tem paciência longa? Você não tem problema em falar para ele, esse seu pavio curto é porque você não é cristão. Qual que é o próximo? Bondade, tá? Benignidade e bondade estão juntos. Puxa, mas parece uma repetição. Não, benignidade tem a ver com o caráter. E bondade tem a ver com a expressão desse caráter. Por isso os dois termos aparecem juntos. Você tem problema de entender que o ímpio, ele tem dificuldade com bondade? Nenhum. Agora, por que isso não vale para o amor? Por que você acha que o ímpio, ele tem amor pleno? Ou será que ele não tem? Será que Malaquias está certo? Será que Malaquias, quando fala assim, ei, peraí, vocês estão falando para mim que vão se relacionar com uma pessoa que ainda não tem a plenitude de Deus, o que vocês estão fazendo? Está vendo como é delicado? O assunto é sério. 1 João capítulo 4 fala que o amor provém de Deus. E aquele que ama é porque é regenerado, conhece a Deus. Aí não tem mais dúvida nenhuma, tá? Então, meus irmãos, cuidado com isso, tá bom? Casamento é uma coisa muito séria. Isso aqui aparece lá na Capela Sistina. Eu nunca estive lá, mas se você quiser financiar, eu estou aceitando. Olha lá. Mas ele era brilhante. Olha como ele mostra a imagem aqui. Ó, assim, ó, a culpa é dela. Olha o que aconteceu. É ela, não sou eu, não. Eu não fiz nada de errado. É a mulher que o Senhor me deu, tá? Bom, casamento. Essa imagem representa alguma coisa para você? O que você acha? Não, ainda bem que isso não acontece. Quando a gente era criança, a gente fazia muito isso. Não sei se vocês faziam aqui, né? Eu sou paulistano, a gente fazia muito isso. Você jura? Oh, juro. Então, não é preconceito. Essas pessoas são alvo do nosso amor, a gente quer restaurar a vida delas, a gente ama, a gente tem uma profunda e verdadeira vontade de vê-las servindo a Deus, mas amor é fruto do Espírito. Não tem jeito, pessoal. E Malaquias vai ter que entrar nesses pontos, né? Então, irmãos, quer uma vida séria com Deus? Traga os seus pecados para Deus. Mas traz sua família também. Traz sua família para Deus. Se por acaso a pessoa com quem você se relaciona não é cristã, ore. Lembra que Malaquias está falando de restauração. Mas não se sinta conformado com isso. Se porventura você não sabia disso e fez coisas que... Puxa, eu não sabia dessas coisas. Vocês jovens ainda não, que vão se casar. Eu não sabia dessas coisas. Ore. Lembra que o livro de Malaquias está falando de reconstrução, não de condenação. Se porventura, em algum momento, isso te despertou algo, ore a Deus. Peça para Deus reconstruir. Lembre que o livro de Malaquias está falando de reconstrução. Ele poderia nos condenar, mas ele está falando, eu amo vocês, e eu posso mudar isso. Eu amo vocês. E se vocês quiserem reconstruir, eu farei. Eu farei.
Então, se alguma coisa não está no devido lugar, ore, clame a Deus, porque Ele pode mudar, mas não se conforme. Uma coisa é você se conformar, falar assim, já fiz mesmo, já foi, agora já assumi, que seja assim. Não, ore, dobre os joelhos, quebre o seu coração, fale, Deus, derrame o seu amor sobre mim, eu quero reconstruir, eu quero fazer diferente, mas não se conforme, porque quebrar a aliança é muito sério, tá? E por último, está lá o restante leve sua família a Deus, tá? Você pode ter toda a pobreza do mundo, nessa casa não tem nada. Isso aqui é um quadro dos puritanos quando chegaram nos Estados Unidos. Lógico, foi pintado retratando a época, né? Não tem nada nos armários, está tudo vazio. A casa não tem nada, mas eles estão lá. Todos dobrados em oração. É isso que você precisa. Porque o mundo vai fazer isso com a sua família. Vai falar que você é alienado, retrógrado. Você não está entendendo o presente momento. Não dá para aplicar a Bíblia para o nosso tempo. E, infelizmente, nossa, você precisa ver, são coisas tão antigas, não serve para nós. Bom, se a Bíblia não serve, Jesus não serve. Porque Jesus é o cumprimento das Escrituras. Ele veio cumprir todas as coisas. Ok, o último tópico eu vou falar em 5 minutos. Vamos reconstruir a aliança. O Deus da Trindade tem uma aliança na Trindade, e essa aliança também foi levada a nós. Envolve meu relacionamento espiritual, minha vida social e agora minha vida cultural, que é o meu relacionamento com as sociedades. Malaquias tem um sério problema que ele identifica nessa nação. Eu quero ler o texto com vocês. Malaquias 3, capítulo 5. Abra lá, por favor, eu vou ler daqui que é mais rápido. Lembra que ele está propondo restauração, não condenação. Ele não está apontando o dedo, ele está falando o que você tem que fazer para ser melhor. Isso é maravilhoso. Ainda que no nosso mundo, o Evangelho, nesse mundo ao nosso redor, o Evangelho tenha sido colocado como o grande inimigo da sociedade. Lá no Mackenzie a gente ouve isso todo dia. Os meninos falam que o Evangelho lá, eu dou aula para os jovens, o Evangelho é o grande inimigo. A sociedade não é melhor por causa do Evangelho, não sei o que lá é o Evangelho fica impedindo a gente. Não, o Evangelho é reconciliação. Então, olha que coisa linda como é que Malaquias fala aqui no texto, Ele está sendo a voz de Deus. Aliás, o nome Malaquias significa mensageiro de Deus. Nós nem sabemos se é um nome de verdade, entendeu? Ou se realmente ele simplesmente se apresentou como mensageiro de Deus. Então ele diz assim, chegai, ou chegar-me-ei a vós outros para juízo. Sereis testemunhas velozes contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. Não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Observe, quais eram os erros aqui? Erros extremamente atuais. Roubavam o salário não era justo. Mas eu pensei que precisava de alguma teoria social, de um barbudão lá, para saber que o salário não era justo. Não, a Bíblia já está falando antes de qualquer teoria social. A Bíblia já diz, olha, não seja injusto no salário. Não seja. Esse texto foi escrito por volta do quê? Quantos anos tem esse texto aqui? 2.500 anos, 2.600 anos. Mais ou menos isso. Foi antes do período de silêncio, 400 anos. Então vamos colocar 500 antes de Cristo, é uma ótima data. Então nós estamos falando de 2.500 anos. Ele está dizendo, não pode roubar o salário das pessoas. Não pode oprimir o órfão e a viúva, ou seja, as minorias. Mas eu pensei que isso era moderno. Não é. Não pode oprimir. Quantos órfãos tinha Israel? Minoria. Quantas viúvas tinha Israel? Minoria. Não pode oprimir. E eu não posso abandonar o refugiado, que no caso aqui apresenta como estrangeiro. Só ao redor do Mackenzie eles estimam que tenha mais de 14 mil refugiados. Só ao redor do Mackenzie. Imagina.
Ninguém sabe o número exato, até porque muitos deles têm medo de se apresentar. Mas eles ao redor que eu estou falando é todo aquele centrão lá, tá? Não é ao redor assim, bem pertinho. Todo aquele centrão ali, eles acham que tem. E realmente, você anda ali na São João, você ouve as pessoas falando em francês. É muito comum. Ou um dialeto lá, haitiano, isso é comum. Então, eles estimam isso. Então, nessa época, Malaquias já diz, cuidado com o refugiado, ele é seu irmão. Você não pode roubar o direito dele. Essas coisas todas envolvem a nossa vida social. Aquela imagem ali é a imagem do bom samaritano. O povo de Deus precisa ser ético. Nós, como filhos de Deus, não amamos o dinheiro, então a gente pode zelar pelas pessoas ao nosso redor, o que não é nada fácil, tá? Porque essa também é um quadro do Rembrandt, do rico insensato. Eu gosto muito dele. Eu não sei se dá para você ver, mas o rico está mergulhado ali no meio de papel. É isso que dinheiro é, papel, mais nada. Só papel. Não tem nada além disso. Ele era muito bom pintor e era um cara muito crente. Ok, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz aqui para nós, não posso quebrar os mandamentos de Deus, está vendo? Eu não posso dar mau testemunho ou falso testemunho contra o meu próximo, que seria roubar o seu salário. Eu não posso defraudar o seu salário, que é pagar menos, prometer uma coisa e não pagar, isso é defraudar. Eu não posso oprimir a viúva e o órfão, eu não posso distorcer o direito do estrangeiro. Olha lá quanto texto eu coloquei. Inclusive do Novo Testamento, né? Aquele de Tiago é extremamente importante. Tiago diz, cuidado ricos desse século, vocês estão roubando o salário. E Tiago diz mais, Tiago diz assim, olha, cuidado, porque vocês estão prometendo uma coisa para os seus funcionários e não estão pagando. Isso daí é defraudar, está errado. Preciso zelar pela minha vida social. Isso aqui é Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele mostrou como ninguém, como fazer o bem. Primeiro, meu irmão, seja justo mesmo nesse mundo de injustiça. Pratique a tolerância e a mansidão. Muitas vezes nós vamos perder para ganhar. Ganhar coisas eternas. E outra coisa, conheça a sua tradição. Esse aqui é um quadro que retrata o dia da morte de João Calvino. Ele deixou pouca coisa. Ele nunca teve muitas coisas, mas ele deixou o que ele tinha lá, 5 ou 6 shillings para os refugiados e para a Universidade de Genebra. Ele não tinha muita coisa, mas o que ele procurou deixar foi para servir. Se você não conhece a sua tradição, às vezes você é iludido, dizendo o seguinte, o cristianismo nunca mostrou mudança social, o cristianismo falhou na vida social. Não é verdade. Nossa tradição conta uma história totalmente diferente. O que esse homem fez em Genebra é extraordinário. Por que ele? Porque ele é um dos líderes, um dos que deu início. Esse homem aqui tinha uma atuação fantástica. Ele restaurou o Hospital de Genebra. Ele criou o primeiro fundo para refugiados da Europa, chamado Fundo Francês. Esse homem aqui lutou para que as pessoas na sua cidade tivessem emprego. Esse homem aqui criou o primeiro colégio da Europa, a receber meninos e meninas na mesma sala de aula. Chamava-se Colégio de Rivet. Esse colégio era único na Europa. Quando ele mesmo sabia, né, que ele tinha estudado, porque o pai dele tinha um contato com um clérigo famoso, um sacerdote famoso, então ele conseguiu uma bolsa. Porque você só estudava se você tivesse contato com alguma igreja. Desde o tempo de Carlos Magno, que é chamado de período carolíngio, nós estamos falando de alguma coisa entre 800 e 900 a.C., as escolas estavam ligadas ou aos monastérios ou aos palácios, e quem entrava nessas escolas eram os que tinham condições. Calvino mudou isso radicalmente. Ele disse, não, o Estado vai incentivar as pessoas, e nós vamos colocar essas pessoas na sala de aula, e eu não quero mais que meninos... você já deve ter conhecido no Brasil um colégio só de meninos. Isso era comum, colégio só de meninas.
colégio de padre e colégio de freira. Em 1590, ele já fazia diferente, colocando na mesma sala de aula meninos e meninas. Então, a nossa tradição, ela diz como nós, cristãos reformados, durante os séculos, temos procurado fazer o bem na nossa sociedade. Não se aparte dessa tradição. Você pode fazer diferença. O mandorino faz verão para o mundo, para nós faz. Faz sim. Uma pessoa faz toda a diferença. Lutero era uma pessoa. Calvino era uma pessoa. Jesus Cristo era quantas pessoas? Ele era 3, né? Mas na encarnação ele era uma pessoa. Uma das 3, né? Uma das 3 pessoas. Muito bem. Chegamos então a um momento que eu quero que você saia daqui fortalecido, edificado, restaurado, motivado, que você tenha uma igreja forte para comemorar mais tantos e tantos anos, que seja uma igreja viva, poderosa, uma igreja da aliança. O que você tem que fazer? O que está aqui? Você tem que olhar para o modelo de Deus. Eu não estou falando para você olhar para o modelo de mundo. Eu não vim aqui fazer uma palestra motivacional. Eu vim aqui apresentar para você a aliança de Deus na Trindade. Eu não vim aqui falar para você do que você tem que fazer como mais uma teoria nesse mundo. Eu vim com o texto da palavra de Deus e do conceito da Trindade. Pela Trindade você vai viver uma vida de adoração, um casamento abençoado e um serviço ao próximo abençoado. Como você vai fazer isso? Olha lá, Jesus Cristo vai te conduzir à adoração. Concentre a sua adoração na pessoa de Jesus. Como você vai viver uma vida, um casamento feliz sem... Pastor, é que o senhor não sabe, não tem mais o que eu fazer. Então deixa o Espírito fazer. Não tem mais o que eu possa fazer. Então olha, Deus Pai enviou o Espírito Santo. Deixa Ele fazer. Deixa Ele agir. Não tem mais o que eu posso fazer? Então, você chegou no ponto bom, porque nós não podemos fazer nada mesmo. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer. Pastor, como é que eu vou viver uma vida de serviço ao próximo nesse mundo tão complicado? Bom, primeiro, Jesus viveu aqui como você. E segundo, o Espírito de Deus, que o próprio Jesus nos concedeu como Consolador, acompanha você. Então, isso daqui é o que você deve fazer. É extremamente simples, mas extremamente difícil. Porque você precisa do amor de Deus para isso. Você precisa o tempo todo desse amor. E isso daqui, você então consegue chegar numa família feliz, numa igreja feliz, numa vida feliz. Vida feliz não significa sem problemas, tá? Não se esqueça disso. É a vida feliz porque você tem o fruto do Espírito Santo chamado alegria. Isso daqui é o que Deus queria para Malaquias, é o que Deus quer para nós. O texto termina com uma série de promessas. Você gosta de promessas? Eu também. Promessas são ótimas. E ele fala para nós uma série delas. O texto de Malaquias termina com as promessas que eu relatei aqui. Os fiéis vão ensinar a palavra de Deus. Você vai ser o mestre da palavra. Você vai conduzir a palavra para as pessoas. Você vai, como um filho de Deus, ser precioso naquele dia. Porque vem aquele dia. Naquele dia você será precioso. Nesse momento, você começa a mostrar a diferença entre o justo e o perverso. O sol da justiça nasce na sua casa. Os justos continuam na palavra, confiam na pessoa e obra do Messias. A profecia final aponta para o arrependimento, pois haverá o dia do julgamento. Todas essas promessas estão aqui, estão à nossa disposição. Se nós olharmos para o livro de Malaquias e entendermos que as coisas devem ser assim. Adoração, família, cultura. As 3 funcionando em harmonia, como a Trindade harmoniosa, pela força do amor, pelo poder do Espírito, pela obra que Ele faz, porque Ele é poderoso.